Olá pessoal, hoje vamos falar de dois grandes filósofos que ficaram famosos por sua grande obra, né? Thomas More, com sua obra chamada Utopia, ok? E Erasmo de Roterdã, com sua obra chamada O Elogio da Loucura, ok? Dois grandes filósofos, eles ficaram muito famosos devido à sua obra, Utopia e Elogio da Loucura, ok? Thomas More ele trabalhou na corte do rei Henrique VIII, mas ele foi preso por ser cristão e não anglicano, né? A gente sabe que durante o reinado do rei Henrique VIII estava ocorrendo a reforma protestante. E um dos motivos do cristianismo ser deixado pelo lado e o anglicanismo, porque o rei Henrique VIII queria mais poder. No momento em que a igreja detinha um grande poder naquela época, né, a gente passou da Idade Média para a Idade Moderna, e acontecia a reforma protestante, tanto de Lutero, Calvinismo e também o anglicanismo na Inglaterra. A Inglaterra, uma forma do rei Henrique VIII ter um grande poder para si, né, para ter o maior governo, né, já que a igreja tinha muitas terras, muita riqueza e ele queria para si, então converteu para o anglicanismo. Okay? Só que Thomas More não, ele ficou no cristianismo e ele foi preso por isso, né? E durante a prisão ele escreveu a sua grande obra Utopia, né? A Utopia ela se divide em duas partes, né? O seu livro. A primeira parte ele vai criticar a sociedade inglesa e as suas desigualdades, né? Critica a sociedade inglesa. Vai falar das grandes desigualdades. Poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco, né? Vai falar da grande desigualdade presente na Inglaterra. Né? E a segunda parte em si, né, que ele conceitua o que seria utopia, né? O que seria utopia? E ele vai conceituar que a utopia seria uma ilha onde o dinheiro não existia, era desnecessário e a propriedade privada também não tinha, mas tinha uma obrigação, todos deviam acreditar em Deus, ou seja, ateus não entravam nesse lugar. A utopia, o que significa utopia? Algo imaginário, né? Um paraíso, por exemplo, seria utopia, né? E que ele acreditava assim que a humanidade podia chegar nesse paraíso, nessa utopia, né? Deixando para o lado o dinheiro e a propriedade privada, todos vivendo em comunhão, em comunidade, ok? Então essa é a obra de Thomas More, escreveu enquanto estava preso, dividida em duas partes. Só que isso nunca chegou a acontecer, né? Sociedade dividida, todo mundo coletivo, muito difícil, principalmente nos dias de hoje, isso acontecer, né? Mas pode ser dito como algo bom, como um objetivo para algumas pessoas, né? Um trabalho que a pessoa quer muito, uma conquista, né? E ela se toma como um objeto, um espelho, né? Posso conseguir de alguma forma, né? Esse lado se torna positivo, né? Você quer alguma coisa e você tem um objetivo, você tem uma finalidade, você tem utopia, por exemplo, e aí você vai traçar, né, vários caminhos para seguir até aquilo, né? Você vai lutar por aquilo. Já Erasmo de Roterdã, né, o seu livro Elogio da Loucura, é uma obra escrita em pessoa, né, como se a loucura fosse um ser humano, né? E ela vai contando no livro, vai contando, como se a loucura fosse uma divindade presente na vida das pessoas, ou seja, todo mundo apresenta um pouco de loucura em si mesmo. E assim, todas as ações maldosas da época, ele dizia que não eram as pessoas, e sim a loucura que estava dentro das pessoas, das comunidades, do ser humano. Okay? Então, no livro vai ser meio a loucura falando, as pessoas cometem isso, as pessoas cometem aquilo,
por causa da loucura. Todo mundo, segundo Erasmo de Roterdã, tem um pouco de loucura dentro de si e que faz cometer aquelas ações. Então, ele vai elogiando a loucura, ok? E tem a associação com o seu amigo, Thomas More, né? Que loucura significa moria, né? Então, moria, More, ele fez essa dedicação a ele, né? Então, os dois, apesar de não terem uma filosofia completa, bem coisadinha, eles ficaram muito famosos por suas obras, né? Erasmo de Roterdã com o Elogio da Loucura e Thomas More com Utopia, ok? Então, o que falava as suas obras? Utopia, um mundo imaginário, perfeito, todo mundo vivendo, toda uma comunidade perfeita, só que tem um porém, tem que acreditar em Deus. Ateus não entram nesse paraíso, nesse mundo perfeito. E o Elogio da Loucura vai ser a loucura falando, relatando os acontecimentos que aconteciam. Desculpa. Os acontecimentos que ocorriam naquela época, né? Que todas as ações feitas pelo ser humano que não são boas, seria loucura agindo em cada pessoa, ok? E até o próximo vídeo. O próximo vídeo será vamos falar sobre o criticismo de Kant, né? Que ele vai romper com essa disputa de saber qual é o conhecimento verdadeiro, se é o racionalismo ou o empirismo, e também vamos falar do imperativo categórico dele, né? Que é muito importante na sociedade. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo.